Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje gravando aqui num cenário espetacular na praia, um dos lugares que eu mais amo, que marcaram a minha vida, praia. Eu que morei na ilha de Paquetá, Rio de Janeiro. Morei em frente à praia e aqui estou novamente. Morei em Goiânia e saudade da praia. Já aproveitamos muito aqui em Portugal, na cidade. E eu quero que Deus tocou no meu coração para falar hoje: você é filho de Deus, cara. Então, é uma palavra de renovo, de fortalecimento na fé. Você é um filho de Deus, cara. Não se esqueça disso. Por você ser filho de Deus, não quer dizer que você não vai ter, as aflições. Como diz a palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então saiba disso, cara. Deus venceu. Jesus venceu a morte. Jesus venceu as dores, as enfermidades. E então se lembre, cara, dessa palavra. Você é um filho de Deus, amado do Pai. Ele não te esqueceu. Ele não te abandonou. Você ora, você clama e parece, cara, que Deus não tá nem aí pra você. Mas só parece, cara, porque se não fosse pela graça, pela presença de Deus que habita dentro de nós, porque quando o povo de Israel ainda levava a Arca da Aliança, ali representava a presença de Deus, né? A Arca da Aliança representava a presença de Deus. E desde que Jesus veio, Jesus representa, né, a figura do Pai também. Então ele é a presença, né? Ele se tornou o tabernáculo, né? A Arca da Aliança. E agora ele habita dentro de nós. Nós somos a morada de Deus. E por ser morada de Deus, cara, você já é mais do que vencedor por meio de Jesus Cristo. Às vezes a gente usa essas palavras, né, do Evangelho para... Parece um jargão motivacional, mas, cara, é a evidência do Evangelho. E lógico, você não pode crer no Evangelho só em algumas partes, né? Você tem que amar tudo. Tem as renúncias, tem os sacrifícios, tem você negar o seu eu todos os dias, tem você viver, cara, em santidade, você se purificar, se encher de Deus todos os dias. É sua responsabilidade, é o seu dever, cara. Então, saiba disso, cara. Você é um filho de Deus, você é amado do Pai. Em muitos momentos da minha caminhada, quando parei para refletir, cara, eu sou um filho de Deus. Deus me ama não pelo que eu tenho, Deus não me ama pelo que eu faço, Deus não me ama por nenhuma coisa que os homens geralmente titulam, né, enquadram como importante. Deus, ele nos ama porque nos ama, não tem uma explicação lógica. Em muitos momentos na minha caminhada a gente tenta entender por que Deus nos ama, por que Deus nos escolheu, por que nós. Cara, não tem uma explicação. Deus nos escolheu porque Ele nos escolheu. E graças a Deus por isso, porque muitas pessoas não têm esse relacionamento, cara, essa evidência, essa iluminação do Espírito Santo, e vive vidas comuns, normais, que nunca vou conhecer, cara, a palavra de Deus. Porque existe, cara, os eleitos, os escolhidos. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Deus até chama muitas pessoas, mas são os poucos, cara, são os remanescentes. É o povo dele, os eleitos que estão espalhados no mundo todo. E por que a gente tem que pregar o Evangelho? Para alcançar esses eleitos que ainda estão mortos em seus delitos e pecados. E é por isso que hoje nós temos
a internet, né, que ajuda a propagar o Evangelho, porque cada mensagem, cara, que a gente prega, cada palavra que a gente grava no YouTube, lança na internet, cara, é uma mensagem de Deus para despertar os corações, para talvez não convencer do pecado, mas para já lançar uma semente, porque a palavra diz, né, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então só se torna um verdadeiro filho de Deus aqueles que entendem, cara, que é preciso nascer de novo, é preciso confessar os seus pecados e declarar que Jesus é o seu Salvador, o único Deus, né, suficiente, Salvador da sua vida. E por que eu tô falando essas coisas? Porque, cara, tá chegando um momento do canal onde vai ser intensificado cada vez mais Cristo, porque é para Ele que eu criei esse canal. Eu continuo gravando aqui essas mensagens, não que a minha vida esteja um mar de rosas, mas eu entendi, cara, que não é sobre nós, entendeu? O chamado que Ele nos deu é poderoso, é uma graça, uma oportunidade, entendeu? É como aquela palavra dos mordomos, né? Dos servos de Deus que receberam os talentos, cara. E o dono deu talentos para eles. E não para permanecer com os mesmos talentos, mas para multiplicar esses talentos. Isso fala da responsabilidade que eu e você nós temos, de que você, se está recebendo essa mensagem, né, você já está propício, já está recebendo a semente do céu, que pode propagar na sua vida e te alcançar e te fazer um filho de Deus. Se você ainda não é um filho de Deus, essa mensagem pode tocar o teu coração e você verdadeiramente querer conhecer, cara, Cristo, não pelo que Ele pode fazer na sua vida, porque Ele pode todas as coisas, Ele quer fazer todas as coisas na sua vida, mas você precisa, cara, passar pelo processo. O reino de Deus não é bagunça, você não consegue fazer sem passar, cara, pelos processos naturais. Se no mundo natural dos homens a gente tem que se submeter aos processos, né, de autoescola, né, passar na prova, depois tem as aulas práticas, depois tem a prova mesmo. Cara, é igualmente no reino dos céus. Eu nem sei por que eu estou falando isso, mas eu deixo o Espírito Santo conduzir, e o reino de Deus, né, não é bagunça, tem que se submeter ao processo. E o que eu mais oro e clamo é que verdadeiramente, cara, os eleitos sejam despertos, cara, despertados, né, que eles acordem do seu sono e o avivamento aconteça, cara, em todo o canto do mundo, porque foi para isso que nós nascemos, para glorificar a Deus, exaltar o seu nome, independente das circunstâncias, independente da sua situação financeira, independente da sua posição na sociedade, cara. Deus, Ele sempre chamou, cara, os mais humildes, mas também tinha os eloquentes, obviamente. Mas Deus, cara, em sua maioria chamou humildes, pescadores, homens que não tinham tanto estudo, não eram tão doutores assim, e viveram, cara, momentos da glória de Deus, cara. Eu sempre medito sobre Paulo, sobre Pedro, Tiago e João, onde eram homens comuns, cara, pescadores, e Jesus os chamou, tornou eles os discípulos mais próximos, né, de Cristo, cara. Os homens que foram mais próximos foram eles viveram, cara, aquela experiência sobrenatural da transfiguração, onde Jesus ali, cara, revelou a sua verdadeira natureza, Deus, o Filho de Deus. Ouviram a Deus Pai falando: esse é meu filho, né? É quem tem o prazer. Então, cara, por que eu tô falando isso? Porque Deus, Ele te escolhe hoje. Deus, Ele
quer a sua vida, Deus quer te alcançar, cara. Independente, entrega teu caminho ao Senhor e mais Ele fará, cara. Confia em Deus, não no que você, pela sua força, pode conquistar, mas, cara, por Deus. Deus quer te fazer um grande homem, Deus quer te fazer uma grande mulher, Deus quer realizar através da sua vida, cara, e ser você um mensageiro de Cristo aqui na terra. É por isso que eu não paro, é por isso que eu não desisto, porque eu olho para Cristo e eu sei, em nome de Jesus, que Deus é fiel para cumprir a boa obra em nossas vidas. E é isso, cara. Que Deus te abençoe. Essa palavra, você é filho. E se você não é filho, cara, deixa aqui nos comentários que eu vou orar pela sua vida. E se você quer conhecer mais de Jesus Cristo, também chama aqui, deixa nos comentários. Eu te chamo no WhatsApp, a gente fala sobre Jesus, porque eu amo falar sobre Cristo, queima no meu coração, eu amo ao Senhor acima de todas as coisas. E Ele te ama também e quer a sua vida, cara. Então, fica com Deus. Um abraço. Valeu.